Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós temos a nossa segunda parte da nossa querida Tier List. Todos os brawlers do pior até o melhor deles. Vamos antes toda a tier list tem que ter os critérios estão na parte 1. Vai lá que todos os critérios e eu não vou recitar porque justamente que a primeira parte deu basicamente meia hora, então para agilizar um pouquinho. Outra coisa é que a gente na primeira parte falou dos top 20 piores brawlers e nessa nessa usando um sistema de pontos, nós vamos falar do meio da lista, dos meios de lista. Não estão nem nos top 20 melhores brawlers, mas também não estão nem no top, mas também não estão nem nos top 20 piores. Vou ter que falar bastante alguns brawlers bem específicos. Vamos especificar, vamos ter o início do tier B. B é a quase finalização do mesmo, tanques aparecendo, brawlers lendários, vão ter a pior lendária aparecendo. Então é isso, vamos lá, vamos começar a segunda parte da nossa tier list. A tier list de onde a gente parou. Vamos lá para a posição de número 44 com Dynamite. Primeiro, eu vou relembrar o que eu disse na primeira parte, de que Tick, Sprout, Barley não são ruins, eles são só pouco versáteis, tá? Tick, Dyna, Sprout, Tick podem estar lá, mas não é que eles são inconsistentes, não é que são ruins, mas é porque eles são pouco versáteis, tá? Primeiro agora vamos falar do Dyna. O Dyna tá simplesmente muito bom em qualquer modo, o modo roubo tá incrível, tá muito bom jogar de Dyna no modo roubo em especial, que é o melhor modo dele. Eu iria puxar, os colaboradores insistiram bastante na posição na subida do Dyna nessa lista. Alguns colaboradores ajudaram-se na subida do Dyna na lista. E ele tá cumprindo a função que ele tem que fazer, que é demolir os oponentes, dar dano em massa nos todos os seus oponentes. Ah, e como o Vôlei Brawl parece que vai voltar na próxima atualização, gente, se ele ocupar o espaço do Duelos, por exemplo, a gente pode ver o Dyna saindo vindo a mais, viu? Porque o Dyna era muito bom no do Vôlei Brawl na época. Quem é que está lembrado? Quem é que jogou na época tá lembrado? Então por isso, Dynamite, todos os fatores, apesar de ser um ótimo brawler, a sua pouca versatilidade hoje acabou deixando ele na posição de número 44. Vamos ver com a Meg. A pior das lendárias. Agora, quem é fã de Meg, coloca a raiva. Coloca o Meg, não é pior lendária, não. É outro brawler, é outro lendário, outra lendária. Cara, se você não acha, se você for de Meg, acha que ou qualquer outra pessoa que seja, acha que Meg não é a pior lendária, deixa aí nos comentários qual é o pior lendário. Mas vamos falar do problema da Meg. Qual é o probleminho da Meg? Basicamente, o problema da Meg em geral é que, vamos falar a real, Meg é uma batata. E no robô, o robô morre muito rápido. É por isso que a Meg está nessa colocação. Vamos lá subir mais com a Bibi. A Bibi é uma brawler muito interessante, que é bem versátil. Só que ela está inconsistente hoje. Hoje ela não é mais a melhor opção. Ela é muito boa, principalmente do duelos e tal. Está excelente no duelos, que é o melhor modo para se utilizar ela. Apesar disso, ela sofre o tanques e por isso que ela não sobe mais. Agora eu vou corrigir um erro desse vídeo, que é o fato que o Sandy, que eu esqueci totalmente, que a pessoa que eu, quando estava gravando o áudio, esqueci totalmente do Sandy. Então, vamos corrigir aqui rapidinho. O Sandy é um lembrar muito bom, mas ele é pouco versátil e por isso que está nessa colocação. Perdoem pelo esquecimento do Sandy. Subindo mais, vamos com o nosso Coral Ruffs. O Coral Ruffs é um brawler bom. Ele é até que consistente e versátil. Mas ele tem um problema.
E esse problema se chama não ser mais obrigatoriedade nas composições. O único modo onde o Ruffles é realmente obrigatório é um modo combate duplo. Todos os outros o Ruffles é completamente descartável. É um caso parecido ao 8-bit, porém que melhor, porque o 8-bit ele encaixa de maneira pior nas composições, e o Ruffles hoje é melhor em composições, além de ter um modo onde as composições dele são muito fortes. Mas, apesar de tudo, ele não pode sair do nosso tier D e vai ter que ficar sim no tier dos inconsistentes ou pouco versáteis. Piper, agora vamos com a nossa Piper rainha e o resto nadinha. Cara, a Piper é bem simples de explicar o que aconteceu. Tem alguns fatores. Vamos começar com parede indestrutível. Mapas de parede indestrutível são horríveis para a Piper, porque ela depende completamente de campo aberto. A super da Piper, além para se defender, serve para quebrar mapa. E muitos spots você não consegue mais quebrar graças a essas paredes indestrutíveis. Por exemplo, aquele meio lá horrível do acho que eu cito pela terceira ou quarta vez nesse vídeo. E o modo basquetebol também prejudica ela. Então ela teve vários motivos para ter essa queda. Como a entrada do basquetebol, paredes indestrutíveis e o meta de tanque ela não está conseguindo ligar de maneira muito interessante. E tem os snipers melhores. Vamos subir agora mais com a Nita. Eu não tenho muito o que falar da Nita lá, ok. Ela é boa onde ela é boa. Basquetebol usando estratégia e roubo. E até que ok no basquetebol. Um outro modo ali, aqui. Nada demais, mas ela também não é tão versátil do mundo. O mundo ela só é boa, ela não é boa em si. Nem em 6 modos de jogo, ela em 4 modos de jogo, que é pouco. É consideravelmente pouco. Então, é por causa disso, então subiu muito. Mas em roubo, zona estratégica, futebol, principalmente nesses 3 modos, use Nita à vontade. Finalizar o nosso tier D, nós temos a Nani. A Nani poderia estar mais acima na lista se não fosse as paredes indestrutíveis em estado que o meta não está bom para os snipers. E como eu já falei na Piper, eu vou falar em cada sniper que aparecer basicamente na lista, nessa parte da lista, como algumas surpresinhas no tier B. A Nani até que faz bem seu papel, mas ela countera bem os snipers. Mas a função da Nani é o quê? É counterar snipers, não tanque. Então, apesar dela fazer a função dela muito bem e ela lidar bem com, por exemplo, Nani, essas coisas muito bem, não dá para ela subir mais na lista e ela finaliza com chave de ouro o nosso tier D. Acabamos o nosso tier D, agora vamos começar o nosso tier B. Representa os brawlers balanceados dentro do jogo. Eles são consideravelmente versáteis e consistentes. Ou um brawler que não é tão consistente assim, mas é tão versátil que ele acaba por se posicionar no tier B. Ou ele não é tão versátil assim, mas a sua consistência acaba garantindo a sua posição no tier B. Vamos começar com uma anti-tank, o nosso tier B com chave direito. E vamos começar com a Ems. Ems é uma excelente anti-tank mesmo. E ela countera muito bem. Onde tem tanque, você tem Ems para counterar. Mas ela tem um problema que existem outras opções de tanques, anti-tanques superiores. Eu estou falando de Gale e Bia, principalmente Bia, que é uma brawler que só vai aparecer na última parte da tier list. Dei um spoiler, viu? Dei um spoilerzinho. Então, cara, então se você estava esperando a Bia aparecer na segunda parte, você errou. Mas vamos falar então vamos continuar falando da Ems. O predomínio na Ems é em zona estratégica em futebol, controla a área muito bem, countera, mas existem opções melhores. Então, apesar de ser uma boa brawler balanceada, ela fica aqui no nosso iniciozinho do nosso tier.
Agora do Bo. Gente, o Boi tá um brawler muito interessante. Ele tá por isso conseguindo fazer seu papel muito bem. Ele está um mid bom, gente. O Boi tá muito interessante. Até com um bom counter dentro do jogo. Ele consegue, ele é tipo ser o cara que vai resolver, vai lidar com tudo e todos. Então tá ok, ele não tá tão bom assim. Mas considerando o histórico recente do Bo. Desses dos últimos tempos, não dos últimos tempos, mas dos últimos anos até, eu diria que foi uma grande evolução. E por isso, por ser bem versátil, ser um mid ok, balanceado, ele fica se posicionando no tier B. Vamos vir com o Gale. Cara, o Gale, ele é um anti-tanque perfeito, gente. Não tem erros quando se trata de anti-tanque quando você está falando de Gale. Gale é um dos melhores, ele tá lá no topo de anti-tanque. Ele é um dos melhores anti-tanques em cumprir a sua tarefa, sua função, que é counterar tanques, fazer a vida dos tanques, você vai fazer a vida dos tanques uma vida triste. E olha que engraçado. O Gale tá literalmente só... Tem uma diferença que é o Bo dele pra Ems. Mas o Gale faz isso de maneira muito superior a Ems. O Primo simplesmente chora quando vê alguém no time inimigo. E o Gale, por causa disso, ele acaba sendo superior a Ems e estando nessa posição. E, cara, o estupendo, o incrível, aqueles que que não falavam que ele era bom tinham que estudar. É o Stu. Saudades de quando o Stu era bom no meta. Ele tá no nosso tier B, mas ele sofreu muito pra pegar tier B, gente. O Stu tá aqui, mas ele sofreu muito. Ele só tá aqui porque ele consegue lidar de maneira ok com os Brawlers tanques. Senão ele não estaria no tier D. Ele até lida bem com os tanques. Ele agora é um lutador, mais ou menos. Ele compra uma opção até de um lutador. Ok? Então é esse o destaque do Stu hoje. Que já foi muito superior ao que é hoje no passado. Vamos agora ver com uma anti-tanque muito boa, que é a Colette, gente. A Colette, ela é uma anti-tanque muito interessante. Por quê? Resumidamente, a Colette, ela acaba com os tanques. Um tanque não faz nada contra uma Colette. Então é por isso que a Colette está nessa posição tão boa e tão forte assim no meta, porque o meta hoje é formado por tanques, exclusivamente de tanques. Então com todo esse meta, você não tem muito o que fazer. E aí a Colette sobe muito para counterar de maneira muito forte todos esses tanques dentro do jogo. Vamos lá, estreante na nossa tier list, estreante em participações no meta de fato. Nós temos a Mandy participando aqui da nossa posição. E, cara, eu esperava menos da Mandy. A Mandy está bem melhor do que eu esperaria. A Mandy está muito ok, está muito interessante, tá? Então, gente, podem esperar mais de Mandy. Podem esperar mais de Mandy, porque a Mandy está boa, é onde ela tá, a Mandy é para ser utilizada, ela está sendo utilizada. É uma Brawler hoje que está balanceada de fato. Vamos falar de quedas feias. Essa queda é feia. Vamos ver com a Lola. Cara, a Lola caiu muito, mas muito mesmo. O que acontece é que seu primeiro acessório, junto com seu segundo acessório de AD, não são mais tão eficientes. Os mapas estão bem mais fechados do que era na época que ela boa. Então, apesar de ela dar bem com os tanques, ela se vira de maneira muito pior do que uma Bia, por exemplo. O Ego hoje, por exemplo, tem muitos brawlers que entraram muito facilmente, que estão sendo muito utilizados, como Dyna, Ashe. Por exemplo, o Sen, por exemplo, até a nova Brawler Willow, que nem faz parte justamente por ser lançada, porque quando a primeira parte foi lançada ela nem tava, então a Lola acabou descendo muito. E é por isso que ela desceu muito e por isso que ela tá nessa posição que pra ela é trágica. Cara, vamos falar do Gus agora.
Eu vou tentar resumir o problema do Gus é o seguinte. Ele não entra mais de maneira tão forte como ele entrava nas composições de topo. Ele não é mais um Brawler tão eficiente quanto já foi nas composições de pouco. Seus fantasmas não curam mais de maneira tão eficiente e você vai mais usar o seu acessório do que os fantasmas para ajudar seus aliados. Então a frequência curativa deles caiu muito feio. Então você tem esse problema. Mas não é por causa disso que o Gus deixou de ser um Brawler bom. Ele só é menos forte que já foi em outros metas. Vamos vir com o nosso tão querido El Primo, meu Brawler favorito aqui, gente. Não escondo, Primo, meu Brawler favorito, que está felizmente não está como seu costume de estar mal dentro do jogo. Estar bem, está balanceado. Que raridade para o nosso tão querido El Primo, que sinceramente a história do meta dele é incrível. Foi um Brawler bom, aí depois virou um Brawler lixo, ficou uns 2 anos lá no fundo do baú, para depois ter um rework incrível, se tornar o melhor Brawler do jogo por um meta inteiro, ter mudado totalmente a história do jogo, mudando totalmente, fazendo vários canais falando como counterar ele, que Brawler é muito legal. Aí foi caindo, foi pro tier, agora com as chaleiras destrutíveis voltou. Tá um Brawler muito melhor, muito mais legal de se jogar, muito mais divertido. Um Brawler que subiu muito no meta. E bem, querendo ou não, o El Primo hoje ele é um Brawler balanceado. Vamos subir agora mais com a Penny. A Penny ela é uma Brawler balanceada. Penny sempre foi sinônimo de Brawler balanceada, exceto uma pequena era que ela tinha se tornado uma Brawler ruim, mas depois de ser remodelada pela Supercell, né, a Penny deixou de ser uma Brawler ruim. Eu vou tentar, e tem muita gente que hoje pede nerf pra Penny no seu lane e tanto no lane, tanto no barril de sal. No barril de sal até acho que ok, no lane até acho levemente ok. Mas na verdade que hoje a Penny é uma Brawler balanceada, tem seus modos onde é boa, ela é bem versátil. E ela ok, nada muito incrível, mas também não é um lixo como a Morte, por exemplo. Ai, como eu queria ter subido mais esse Brawler na lista. Vai ser outro Brawler que eu queria que subisse mais na lista, que poderia estar muito mais alto. Assim como os lançadores de este Brawler é o Poco, que é o Brawler que eu não conheço, o Brawler mais odiado pelos iniciantes, que simplesmente só sabem chamar o que chamam um pouco de ruim toda hora, sem saber o potencial incrível que esse Brawler tem. Se quer um curador eficiente pra caramba, entra em Ashe, entra em Sen, entra em El Primo, entra em Buzz, entra em Buster, que é um Brawler muito interessante. Vai de Tridente Solitário se quiser, não tem problema. Você vai de Poco onde você quiser, que o Poco hoje é um Brawler que tá muito interessante. Comba com todos os tanques no jogo. E é Poco Double Tank com diapasão em primeiro poder de estrela sempre, que é aquela força que a gente já conhece. Vamos subir agora com mais uma Brawler que é até que injustiçada, que é muito interessante. É a Ivy. Gente, a Ivy tá com uma Brawler muito interessante dentro do jogo. E por que você acha que a Ivy está como uma Brawler extremamente interessante dentro do jogo? Por causa da sua mecânica de andar por cima da água, quando os mapas têm Ivy é obrigatória. E porque ela consegue até que aguentar, entre muitas aspas, os Brawlers que não são... Elas conseguem aguentar os tanques. Ela já foi uma Brawler melhor, mas hoje é uma Brawler ok, balanceada. Ainda já foi quebrada, mas agora pode ficar com balanceada mesmo, que é melhor pra você. O Feng é o segundo Brawler de 4 Brawlers de cromáticos vão aparecer nas últimas 5 posições da segunda parte. Cara, o Feng é um assassino muito bom.
O Feng ele consegue assassinar bem. Só que ele tá sofrendo um pouquinho pros anti-tanques e pra Ashe Sen. Se ele sofresse menos pra Ashe Sen, ele poderia estar na parte 3. Não entendo ninguém, não me entendo mal. Eu não estou falando que o Feng é ruim. Só estou falando que ele está sendo ofuscado pelo Sen e pelo Ashe. Que a verdade é essa e ela está sim sendo ofuscado. Ele já foi um assassino muito mais eficiente, mas hoje de fato ele é ofuscado pelo Sen e pelo Ashe, que por isso que ele não sobe mais nessa lista, senão com certeza ele subiria mais e ficaria como um dos melhores brawlers dentro do jogo na terceira parte. Vamos vir com um lendário que hoje é um dos mais balanceados, e se não for o mais balanceado que tem, que é o Spike, gente. O Spike, ele é bom, ele é um canhão de vida, ele causa muito dano. O problema é que ele tem pouca vida, né? Contrabalanceando de maneira perfeita o alto dano que ele tem, na mais, em compensação, ele tem muita pouca vida. O Spike tá balanceado, ele entra em alguns modos de jogo, em modos dele que é impossível, você não consegue utilizar ele muito bem. É aquele brawler que tá ok, não tá nada demais, não tá quebrado, não tá fraco. Só tá um brawler que tá balanceado. Ele representa muito bem o Tier B, mesmo que a terceira parte vamos ter pouquíssimos brawlers do Tier B e ele esteja quase no final da parte 2. Então é isso, Spike como um dos melhores lendários. Voltar para os cromáticos e dessa vez vamos vir com o Surge. Gente, o Surge ele é um brawler muito interessante. Ele possui 2 acessórios que são simplesmente incríveis. Cara, você não pode falar mal dos acessórios do Surge, porque são 2 acessórios sensacionais. O segundo dele é um dos melhores, se não for o melhor acessório do jogo. E o primeiro dele também, o primeiro é um dos melhores, mas não é o melhor. Mas que é um dos melhores Mas o segundo é ou o melhor ou um dos melhores do jogo, que ajuda muito no destaque. E o Surge ele countera tudo, ele tá sendo um anti-meta de basicamente todos os brawlers dentro desse meta. E é por isso que ele tá quase na nossa parte 3 e também quase no Tier A. Vamos ver agora com a Belly, cara. A Bell caiu muito, mas muito feio. Cara, o que aconteceu foi que parede indestrutível ferrou a Belly. A Belly, o que tá salvando a Belly é o fato da super dela lidar muito bem constante. O que já estava lá no passado, quando eu comecei a fazer tier list, essas coisas. Mas top 10 melhores brawlers, essas coisas. Se não fosse a super, a Bell estaria ferrada. Que hoje a Bell não é mais o meta de sniper, está no meta de tanque. E a super é o que carrega dela. E hoje você nem sempre acerta mais a super. Antes você a chance de errar a super. Antes o pessoal temia muito mais a super de uma Bell que teme hoje. Então isso é fato. Então por isso que a Bell tá nessa posição. Caiu muito de um meta por outro. Porque ela não lida muito. Ela saiu do meta e não lida com esse novo meta que surgiu. Tudo que é bom dura pouco. E acabamos a segunda parte da tier list de todos os brawlers ranqueados do pior até o melhor deles. E, gente, só pra avisar, a terceira parte sairá semana. Também eu pretendo lançar a segunda parte da semana que vem. E o que basicamente vai fechar, porque a atualização já tá quase acabando. Eu nem sei se já vai estar saindo do Brawl Talk, porque eu tô gravando isso, gente, muito antes. Você não tem ideia de como esse vídeo já tá sendo gravado com antecedência por causa pra garantir que não tenha problemas com coisa de escola. Porque eu estou adiantando pra garantir que eu não tenha problemas em estudo para as provas que vai ter na minha escola. Então, mas vamos falar que, então, se você gostou desse vídeo, pode colocar as críticas nos comentários. Se você tem alguma crítica, coloque nos comentários, deixe seu like, compartilhe o canal, se inscreva, faça um comentário, faz uma crítica. Então é isso, valeu, até a próxima e falou!